Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é quarta-feira, dia 13 de abril. A gente teve um mercado bastante volátil, principalmente no dólar. Até o momento foram 4 intervenções de swap cambial reverso. E agora, às 4h30 até às 4h40, tivemos o quinto leilão de swap cambial reverso, que o resultado vai sair daqui um pouquinho. Bom, sou Danilo Zanini, eu vou comentar com vocês as principais informações do mercado, as principais notícias, o que impactou aí o nosso mercado no dia de hoje, tá certo? Então eu vou começar falando aqui com vocês um pouquinho da agenda econômica do dia de amanhã, falar um pouco sobre o mercado, falar um pouco sobre o mercado macro e informações corporativas que vêm aí a impactar o nosso mercado, tá certo? Então atentos para a agenda de amanhã, agenda aí de quinta-feira, dia 14 de abril, a data de amanhã, teremos bastante informação, desde as 9h30 às 11h e ao meio-dia e meio a gente vai ter dados para serem divulgados amanhã. Hoje as bolsas europeias e as bolsas na América, elas tiveram um desempenho positivo, tá certo? Dados positivos que foram divulgados na balança comercial da China, e a China aí também demonstrando pela primeira vez alta das suas exportações, alta de 11,5% após uma queda de 25% no mês de fevereiro. Então, dados principalmente da China, deixaram o mercado otimistas, as bolsas reagindo positivamente, balança comercial positivo, exportações do campo positivo, e também a China aumentou aí a sua demanda por commodities, tá certo? Ela importou mais petróleo, minério de ferro e cobre. E vale lembrar também que a China tende a importar mais 40% da produção de minério da Vale. E também tivemos a produção industrial da zona do euro, que teve uma queda de 0,8% no mês de fevereiro. Commodities, minério de ferro, ele teve aí uma alta de 2,13%, fechou cotado a $60,48 a tonelada da commodity. O petróleo, nesse momento em que a gente veio aqui para o estúdio, queda de 1,16% para o WTI e o Brent queda de 1,21%. Já no Brasil, a gente teve algumas informações importantes, tá? Setor de serviços aqui no Brasil seguindo em queda. Então, de acordo com o IBGE, o índice que mede aí o setor de serviços teve uma queda de 4% no volume total do mês de fevereiro, comparado ao mesmo período do ano anterior. A Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2017 deve apontar um déficit em torno de 50 bilhões de reais. E o Partido Progressista, o PP, decide apoiar o impeachment, tá certo? Impeachment do governo do PT. Até então, a gente teve aqui alguns leilões do Banco Central, leilão de swap reverso, tá certo? Então o primeiro leilão foi às 9h30, às 9h40, o resultado foi às 9h50, foram ofertados aí 80 mil contratos, o mercado comprou 57 mil contratos, tá certo? O leilão de swap cambial reverso, tá certo? É equivalente à compra de dólares futuro, tá, pessoal? Então o que o Banco Central consegue vender é equivalente à compra de dólares futuro. O segundo leilão foram 23 mil contratos, na qual foram fechados negócios em 6 mil contratos. O terceiro leilão foi de 17 mil contratos, que foi às 3h da tarde, 3h20 da tarde. Foram ofertados 17 mil e foram fechados negócios em também 17 mil contratos. Agora há pouco, a gente teve um leilão às 4h da tarde, na qual foram ofertados 20 mil contratos e o mercado fechou 19.250 contratos. A gente acabou um leilão agora, tá? Entre 3h30 e 3h40 da tarde. O resultado vai sair agora às 4h50. Foram ofertados mais 40 mil contratos de dólar, tá certo? Algumas informações no cenário corporativo. O CSN quer ter conselheiros na Uzi Minas. A Caixa Econômica Federal informando que pode elevar aí o financiamento imobiliário ainda esse ano. E a Anael promoveu hoje na BMF Bovespa um leilão para contratar serviços de transmissão de energia, tá certo?
O leilão vai ser concedido aí em 20 estados do país. A agência de classificação Moody's está mantendo o rate da BMF Bovespa em Ba1, tá certo? E mantém a perspectiva negativa. Então essas daí são as principais informações nesse abertura de mercado. Deixa eu só abrir aqui minha plataforma de gráfico para a gente poder acompanhar os principais papéis. Eu separei aqui algumas ações, eu separei alguns ativos em que me chamam a atenção. A gente vai fazer com vocês a atualização também das operações que realizamos hoje também na Arena do Investidor juntamente com os nossos clientes, tá certo? E muita atenção, tá, pessoal? O mercado subiu bem nos últimos dias. Subiu muito bem nos últimos dias e aí agora a gente teve uma entrada de pressão vendedora. O mercado abriu todo em gap de alta hoje, tá? Porém a gente teve uma movimentação ao longo do dia que a gente conseguiu ver um fluxo vendedor entrando no mercado. Então a gente vai começar a falar para vocês que hoje a Cielo continua desempenhando uma forte movimentação em relação ao nosso ponto de entrada, tá certo? Em relação ao nosso ponto de entrada, papéis como Vale performaram bem, a gente teve CSN subindo aí na casa de 20% também novamente. Ontem chegou a subir nesse mesmo patamar de preço. E eu vou começar aqui então com vocês, deixa eu só abrir aqui meu book de ofertas para ver a cotação das nossas opções. Pode jogar aqui na tela, vamos começar a olhar os papéis, tá certo? Primeiro só fazer a atualização de Vale P3, seguimos posicionados na opção. Deixa só carregar aqui a opção, tá, pessoal? Vale P3. Bom, aqui dá sem o vínculo DDE, eu vou pegar as últimas cotações então. Hoje a gente ainda segue posicionado em Cielo. Cielo a gente está comprado aí de acordo com a bonificação que a gente teve que refazer os pontos de entrada. Estamos comprados a R$ 29,66. O ativo está saindo aí na casa de R$ 33,48. A gente está com quase 13% de retorno no swing trade, tá certo? Hoje fizemos várias operações em dólar, foram feitas 17 operações em dólar, 1, 2, 3, 4 operações em loss e 13 de gains. A gente totalizou aqui 50 pontos positivos no dólar nesse pregão, tá certo? Deixa eu abrir aqui, pessoal, eu fico devendo por enquanto para vocês o preço a atualização das opções, tá? Eu vou aqui comentar com vocês então o índice Bovespa e os papéis em que me chamam a atenção, tá certo? Deixa eu só configurar com 3 casas decimais. A gente vai olhar o índice Bovespa, vamos olhar o dólar também, vamos acompanhar alguns ativos em que chamam a minha atenção. Tá? Então, primeiramente, o índice Bovespa trabalhando em alta de 2,5%, tem uma sinalização positiva, abre espaço para a continuidade do seu movimento direcional. Entretanto, é válido lembrar que tem vários papéis em cima de um nível de resistência. Tá certo? A gente vai olhar os papéis para ficar um pouco mais claro. O dólar futuro hoje trabalhando aí no campo positivo, leve alta de 0,02%, na realidade neutro, né? O mercado se segurando em cima desses patamares e a gente tem que ficar atento se o dólar começar a perder aqui a mínima que foi estabelecida entre hoje e ontem, tá certo? Perdendo 3.488,85, o cenário é de queda e abre espaço para uma continuidade do movimento direcional de baixa. Agora, alguns ativos em que me chamam a atenção. Primeiro papel que entra na nossa lista, Arezzo, ok? Arezzo em cima de uma região de resistência interessante, a gente vai marcar aqui o nível de resistência, tá? O rompimento desse patamar de R$ 24 tende a levar o mercado a ter uma movimentação direcional de alta, tá? Então vamos ficar atentos, rompendo uma estrutura como essa, o ideal seria amanhã ele passar um período lateralizado e depois romper. O outro ativo em que chama a nossa atenção é Banco do Brasil, uma fortíssima movimentação de alta nos últimos pregões. O ativo trabalha em cima de uma linha de resistência. Fiquem atentos para quem está posicionado nesse papel, tá? Se está comprado, ajustar o seu stop. A gente poderia até avaliar a compra de put ou até mesmo esperar uma correção desse mercado. Claro que o cenário político ainda está envolvido. Bradesco é o outro papel do setor financeiro que abriu em forte movimento de alta e faz aqui um candle vendedor. Isso sinaliza uma possível correção também, uma possível correção também do papel para esses patamares de preços da nossa média de 21 períodos. Então, muito cuidado, tanto o Banco do Brasil
quanto o Bradesco sinalizando aí uma possível exaustão dessa alta. A gente vai ter BRAP4, Bradespar, tentando formar aqui um candle que sugere uma correção também, caso venha a perder a mínima. Perdendo a mínima, vamos supor que o ativo abre gap de baixa amanhã. Isso aqui é caracterizado como um bebê abandonado, um padrão de reversão e sinaliza uma correção. BVMF3, BVMF3. O ativo forte, tá? Não está sentindo aí, é um papel que não está andando muito em relação ao cenário político, mas ele está rompendo aqui uma região de resistência importante, com um gapzinho, isso aqui pode ser considerado um gapzinho de fuga, ou um de continuação se a gente levar em consideração esse gap de fuga, mas a gente tem um possível rompimento aqui com gap, que demonstra força compradora. Atentos que tem espaço para a BVMF continuar desenvolver seu movimento de alta. Ainda seguimos comprados ainda em Cielo, a compra foi dada nesse fundo, o mercado vem subindo bem, andando bem direcionalmente. Atentos para quem está comprado em GGBR4, tá certo? O ativo tentando me montar uma estrela cadente, um padrão de reversão, depois de uma movimentação direcional de alta. Claro que esse padrão de figura gráfica poderia ter mais confiabilidade se o corpo tivesse vermelho. Mas atentos, a perda da mínima em GGBR sugere quedas, tá? A gente pode até considerar aqui um gap de fuga, gap de continuação e um gap de exaustão. Então atentos aí a GGBR. Gol 4, subindo bem, mencionamos a superação da máxima poderia evoluir. Temos aqui Itaú, outro papel do setor financeiro, depois de ter rompido aqui, melhor, tentou romper de uma maneira esticada o nível de resistência, voltar abaixo desses R$ 33,50, ele pode ter uma movimentação de queda um pouco mais intensa. E para finalizar os nossos estudos, as ações da Petrobras, elas estão demonstrando aqui um possível nível de exaustão, desse último movimento de alta, candlezinho levemente neutro, candle de indefinição. Podemos traçar aqui uma linha de tendência de alta, vou duplicá-la e vou jogar ela aqui. Então percebam que Petrobras, ela está exatamente em cima de uma linha de retorno de um canal de alta, tá certo? Então assim, vários papéis, tá pessoal, eles estão demonstrando a entrada de força vendedora. Então muito cuidado, muita atenção, estão em cima de um nível de resistência, tá certo? Então vamos ficar atentos, se o mercado começar a perder a mínima de hoje no pregão de amanhã, abre espaço para uma correção, até mesmo por causa desses últimos dias a bolsa subiu muito forte. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, tenham um bom resto de quarta-feira e amanhã nos vemos a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor, no Blackboard da XP Investimentos. Obrigado pela companhia e até a próxima oportunidade.